abrir, só para introduzir, Êxodo capítulo 25 e o verso de número 23. Êxodo 25 e o verso de número 23. Diz assim a palavra do Senhor, do 23 até o 30. Glória ao nome de Jesus. Também farás a mesa de madeira, de acácia. Terá o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado, a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro a cobrirás e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás moldura ao redor, largura de 4 dedos. E lhe farás uma bordadura de ouro ao redor da moldura. Também lhe farás 4 argolas de ouro, e porás as argolas nos 4 cantos, que estão nos seus 4 pés. Perto da moldura estarão as argolas, como lugares para os varais, para se levar à mesa. Farás, pois, estes varais da mesa de acácia, e cobrirás de ouro, por meio deles se levará à mesa. Também farás os seus pratos, e os seus recipientes de incenso, e as suas galhetas, as suas taças, que se hão de oferecer libações de ouro puro os farás. Porás sobre a mesa os pães da proposição, diante de mim, perpetuamente. Glória a Deus. Só mais um texto para complemento, capítulo 37 do mesmo livro do Êxodo, alguns capítulos à frente. Diz assim a palavra de Deus. Glória a Deus. Esse barulho de Bíblia é maravilhoso. Eu sei que tem coisa que eu repito todo culto, me perdoe, irmãos, é porque todo culto eu gosto. Todo culto, esse barulho de Bíblia é fantástico, é tremendo. Diz assim, Êxodo 37, e o verso 10, até o verso de número 16. Fez também a mesa de madeira. Lá o Senhor mandou fazer, aqui ela está sendo feita. Tinha o comprimento de 2 côvados, a largura de 1 côvado, a altura de 1 côvado e meio. De ouro puro cobriu e fez uma bordadura de ouro ao redor. Verso 12, também ele fez moldura ao redor, na largura de 4 dedos. Ele fez uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe fundiu 4 argolas de ouro e pôs as argolas nos 4 cantos que estavam nos seus 4 pés. Perto da moldura estavam as argolas como lugares para varais, para se levar à mesa. Fez os varais de madeira de acácia e os cobriu de ouro, para se levar à mesa. Também fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os pratos e os seus recipientes de incenso, e as suas galhetas e as suas taças, que se haviam de oferecer libações. Basicamente, uma mesa. E em cima dela, irmãos, toda semana eram colocados 12 pães. O que era feito com esses 12 pães? Quando chegava no sábado, os sacerdotes se reuniam no lugar santíssimo, ou melhor, no lugar santo, lembra? Tabernáculo, lugar santo e o lugar santíssimo onde ficava a arca. Os sacerdotes se reuniam no lugar santo, aonde ficava essa mesa. E eles comiam cerimonialmente esses pães. Durante toda a semana, quando esses pães ficavam ali, também era aceso um incenso nessa mesa. E ali havia pratos, talheres. E você vai dizer, pastor, para que isso? Não é? Num lugar de culto, num lugar de adoração. Quando a Bíblia fala mesa dos pães da proposição, queria que você atentasse para essa palavra. Proposição vem de propício. Não é? O que é estar propício? Se eu precisar de um favor seu, e você estiver propício a me fazer, está entendendo? Se eu precisar de uma ajuda sua, e você estiver propício a me ajudar, então o que esses pães diziam? Pão fala de provisão. E esses pães, num primeiro sentido, queriam dizer assim, Deus estará propício ao seu povo. Deus estará provendo as necessidades do seu povo. Por que 12 pães? Porque eram 12 tribos. Um pão para cada tribo. Então era como se o Senhor estivesse dizendo,
Olha que coisa. Vocês fazem o pão. Vocês trazem o pão aqui na minha casa. Vocês mantêm os pães arrumados e o incenso aceso. No sábado vocês comem esse pão. Vocês estão dizendo para mim, trazendo esse pão, que eu sou o pão que sustenta vocês. Que eu sou o pão que alimenta vocês. Que eu sou o pão. Engraçado, irmãos. Culto não é trazer. Pare para pensar. Por isso que a gente se perde, porque vir ao culto não é só vir receber. Eles faziam o pão, eles traziam o pão, mas quem comia do pão? Era eles. Você vem para a igreja, você faz o culto, você adora, você ora, você dizima, você oferta, você dá para Deus. Só que ao mesmo tempo que você está dando, é você que está comendo dele, da bênção dele, da graça dele, da unção dele. Você está comendo do pão. E você está dizendo, eu estou trazendo e estou comendo. Ou seja, enquanto o Senhor estiver propício a mim, nada vai me faltar. Nenhum mal vai chegar na minha casa. Nenhuma maldição vai me alcançar. Por isso eu digo a você profeticamente, coma desse pão, mantenha a sua mesa alimentada, porque enquanto você comer desse pão, você será farta, você será farto, você vai estar prosperado, você vai estar prosperada. Agora, o que é esse pão para nós? O que é esse pão? João, capítulo 6, versículo 32. João, Evangelho de João, capítulo 6, verso 32. Replicou-lhes Jesus, ô glória, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo, aleluia. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão, e declarou-lhes, pois Jesus, eu sou o pão da vida, e quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Arabacata Rabaia, coma desse pão, coma desse pão. É engraçado que o apóstolo Pedro, a gente repete muito isso, mas esse versículo tem um significado de muitas aplicações e muito tremendo. O apóstolo Pedro diz, vocês são o sacerdócio real. O sacerdote, ele não comia o pão todo sábado. Pedro está dizendo, agora não é mais um obreiro em específico. Todo crente agora é um sacerdote. E ser sacerdote é orar, é falar direto com Deus. Ser sacerdote é adorar, mas ser sacerdote também é poder tomar dos pães consagrados e comê-lo. E Jesus está dizendo, eu sou esse pão, coma de mim. Como que eu como desse pão? Eu como desse pão em comunhão. Eu como, irmãos, entendam o propósito da oração, o propósito da palavra, o propósito do louvor, o propósito de buscar a Deus, entendeu? Então orar não é só ir a Deus para obter algo. Orar é ir a Deus para se encher de Jesus. E se encher de Jesus é comer do pão. E comer do pão é não ter fome de nada, é estar suprido em todas as coisas. E o que é comer do pão? É comer da palavra. O pão é Jesus e Jesus é a palavra. Vamos só olhar 1 João. 1 João capítulo 5. 1 João. Primeira epístola do apóstolo João. Orecamasorabashobiandarabas. Capítulo 5, e o verso 7. Vamos começar pelo verso 6.
1 João 5, e o verso 6 diz: este é aquele que veio por meio de água e sangue. É bom você achar, procure, grife, passe a caneta e o branquinho. Este é aquele, branquinho não, amarelinho, né? Este é aquele que veio por meio de água e sangue. Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho, no céu o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Alabaxandarabacai. Pai, Palavra e Espírito Santo. Então quem é a Palavra? A Palavra é Jesus. Repita comigo, a Palavra. Repita comigo, a Palavra é Jesus. A Palavra é Jesus. Se a palavra é Jesus, e Jesus é o pão, coma desse pão e não vai te faltar nada. Coma desse pão e não vai faltar libertação. Coma desse pão e não vai faltar alegria. Coma desse pão e não vai faltar cura. Coma desse pão e esse Deus maravilhoso estará propício a você. Ele vai propiciar a sua vida. Por que que a tampa da arca, que nós vamos estudar aqui 2 semanas, nós vamos ministrar, se chamava propiciatório? Porque era dela que Deus falava com o povo. Pães da proposição, pães de estar de Deus estar propício. Pratique a palavra e Deus vai estar propício a você. Pratique a palavra e a Shekinah de Deus vai brilhar na tua vida. Pratique a palavra e você vai entrar no Santo do Santo. Pratique a palavra e haverá prosperidade, haverá cura. Porque Deus é Deus de vitória, porque Deus é Deus de cura, sim, porque Deus é de Deus de prosperidade. Mas para que haja prosperidade, a palavra precisa estar presente na sua vida, e a palavra é Jesus. Mas agora eu vou falar um pouquinho para encerrar. Nós vamos ler algumas referências, mas eu vou introduzir primeiro para encerrar, tá? É o último tópico. Em Hebreus, deixe a sua Bíblia aberta em Hebreus. Nós vamos ler em Hebreus 1. Eu ia ler Lucas 5:5, mas eu já preguei Lucas 5:5 domingo, que é quando o Senhor dá ordem a Pedro para que ele lance a rede. Eu vou continuar falando com vocês nesses minutos sobre a rema e sobre o logos. Se Jesus é o pão, se o pão é a palavra, eu queria que vocês considerassem essa diferença. Eu quero ensinar vocês a diferença entre rema e logos, porque todos os dois são a palavra. Tá ok? Então deixa aí Hebreus 1 e 2 aberto, nós já vamos ler já já. Mas eu quero introduzir isso com algumas ilustrações. Preste atenção aqui em mim. Pastor Cho foi um dos primeiros pastores, pastor David Young Cho, o qual eu vi ministrando sobre essa oração no tabernáculo. Eu falo a vocês, eu estou pregando essa palavra porque tive uma rema de Deus para ensiná-la na igreja, mas ela não é novidade. Aquela da escada de Jacó, o Senhor me deu ela todinha assim, ó. Essa vem de estudos e pregações que eu já ouvi. E quando o pastor Cho, ele cita a questão da rema e do logos, ele dá 2 exemplos pelo menos. Escutem comigo para vocês verem que interessante. Lá na Coreia do Sul, lugar onde ele pastoreia, houve um acampamento de muito poder. E havia lá ministrando uma mulher evangelista, uma mulher que era muito usada na mão de Deus. E algumas jovens que estavam nesse acampamento, isso estou citando porque é uma ilustração, mas é um fato que aconteceu. Algumas jovens que estavam no acampamento foram muito fortalecidas, receberam muito poder. E estava chovendo muito e houve uma inundação. E elas, para sair daquele retiro, para ir à cidade, elas precisavam atravessar uma ponte. E o rio estava transbordando e estava passando por cima da ponte. Elas estavam cheias de poder. Elas estavam cheias do Espírito Santo. Aí uma
deu a mão com a outra, eram 3, e elas fizeram uma oração. Senhor, eu li na tua palavra que Pedro andou sobre as águas. Mas não vai dando glória ainda não, deixa eu terminar. E elas oraram. Disseram, nós vamos andar sobre as águas. Mas o corpo delas foi achado 3 dias depois, boiando no mar. O pastor Jô disse que foi um grande escândalo na igreja. E ele próprio ficou indignado. Por que Deus não as livrou? Porque elas oraram com sinceridade, irmãos. E elas usaram a palavra. Então, o que deu errado? É sobre isso que eu quero falar com vocês nesse final de culto. O que saiu errado? Vou citar mais um exemplo. Antes desse exemplo, vou citar, o irmão Júnior colocou no grupo da igreja, não teve um pastor africano? Entrou no rio e o jacaré comeu ele. O irmão citou agora aqui, aconteceu há pouco tempo. O irmão, pastor africano, falou para a igreja que Deus estava com ele e ele foi andar lá no rio, não foi isso? Esse não morreu afogado, morreu comido de jacaré. Pastor, tem resposta para isso? Tem. É o que eu quero trazer para vocês hoje. Um último exemplo, um pastor, discípulo do pastor Show, ele que conta, eu estou reprisando porque é real. Ele chegou no pastor Show e falou assim, Deus é injusto. O pastor Show tomou, por que Deus é injusto? Aí aquele pastor disse assim, pastor, o mesmo Jesus seu é o mesmo Jesus meu, certo? Certo. O mesmo homem de oração que o senhor é o mesmo homem de oração que pelo menos eu possa ser, certo? Certo. Bom, eu ouvi o senhor contando testemunho que o senhor veio para esta cidade, isso foi em 1969, e como que o Senhor proveu milhões de dólares para o senhor construir a sua igreja, a igreja que o senhor pastoreia. É uma igreja, irmãos, que tem 800 mil membros. É uma igreja que tem 5 cultos, 7 cultos por domingo. E é uma igreja gigantesca que cabe muita gente. E aquele pastor disse assim, Deus é injusto. Porque eu sirvo ao mesmo Deus que o senhor. E eu orei e fiz um empréstimo no banco para construir uma grande igreja. E agora eu não estou conseguindo pagar o empréstimo. E eu estou endividado. A reflexão de hoje é, por que a mesma palavra, ela funciona na vida de um e não funciona na vida do outro? Que silêncio. A questão está, irmãos, na diferença entre o Logos e a Rema. Eu falei aqui domingo que há na palavra, e especificamente no Novo Testamento, 2 palavrinhas gregas que são usadas nos textos e que têm o mesmo significado geral. Vou citar um exemplo. Em João 1:1, quando o apóstolo João diz assim, no princípio era o verbo. Verbo quer dizer palavra. A palavra que aparece ali é logos. Mas pastor, você vai me dar aula de grego? Não, eu vou te dar aula. Ou vou ensinar, pela misericórdia de Deus, de um conceito espiritual. Quando João diz, ali está o logos. João está falando uma palavra que foi profetizada e que foi escrita e que agora se cumpriu no nascimento de Jesus. Ele é a palavra logos. O logos, irmãos, de maneira geral, mas especificamente é o preceito. O que é isso? É a Bíblia. O logos é a palavra escrita. E o que é o rema? Muito simples. A palavra está escrita,
a Bíblia está na mão da Ellen, ela está no colo dela. A rema é quando aquela palavra que está ali, está sendo lida, é ativada, é avivada pelo Espírito Santo e é implantada na sua vida para dar fruto para a sua vida. O que significa isso? O que aquelas jovens fizeram? Elas disseram assim: Pedro, escute isso, Pedro andou sobre as águas. Então nós vamos andar sobre as águas. Agora eu pergunto a vocês: todos os apóstolos que estavam no barco andaram sobre a água? Não foi só Pedro? Mas por que Pedro andou? Porque Pedro, quando avistou Jesus e eles temeram achando que era um fantasma, Pedro diz assim: Senhor, se é tu mesmo, ordena que eu vá ao teu encontro. E o Senhor diz: venha. E segundo a palavra de Jesus, Pedro andou sobre as águas. O Logos é o preceito, é a doutrina. Sim, o Logos me diz: Pedro andou sobre as águas. Agora, para mim andar sobre as águas, eu preciso receber a mesma ordem que Pedro recebeu. E como que eu sei? Como eu vou saber? Se Jesus não está lá, eu não estou avistando ele, você vai ter que orar, buscar, você vai ter que ter paciência, você vai ter que esperar no Senhor. E aquele dia que o Espírito de Deus liberar a ordem no teu coração, aí você pode ir, que você não vai morrer afogado, você vai andar sobre as águas. Porque muita gente não recebe. Então, porque uma mesma palavra de cura tem poder na vida de uma pessoa e não tem poder na vida da outra. Porque aquela pessoa não recebeu a rema. Saber a palavra é maravilhoso, é importante, mas só o fato de saber o que está escrito ali não garante que ela vai se cumprir. Se fosse assim, qualquer estudioso da palavra se encontraria com Jesus. Eu conheci um homem que leu a Bíblia inteira, mas que não sabe nada de Deus. Aqui tem um irmão que às vezes comenta comigo: irmão Luciano está aqui, ele tem um parente que sabe tudo de Bíblia, mas não sabe nada de Deus. Mas a Bíblia não é a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas sem o Espírito Santo, sem oração, sem buscar a intimidade com o Pai, essa palavra não vai se cumprir. O que eu quero dizer? Eu estou aqui liberando palavra profética. Você precisa primeiro crer e depois buscar, e a palavra vai se cumprir na sua vida e vai se cumprir na sua história. Então a palavra precisa ser ativada, irmãos. Então eu sei que Deus faz, eu sei que Jesus cura, mas o Senhor tem uma ordem específica de cura para aquela enfermidade específica para a qual estou orando. Então, o que é rema? Nós já vamos indo para o texto. O que é rema? A rema é uma palavra revelada, mas presta atenção, a rema não é a palavra que eu acho. Eu não sou nada, eu não tenho autoridade para liberar a rema. A rema tem que ter fundamento no Logos. Quer dizer, eu não posso profetizar algo que vai contra o Logos. Por exemplo, a Bíblia diz assim: não matarás. Eu não vou orar para pedir autorização para matar alguém. Quem está me entendendo diz amém? Mas a Bíblia diz assim: colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Vocês já repararam que não é todo culto que eu oro por cura aqui? Se eu quiser falar, Senhor, se eu quiser não, mas assim, eu quero todo culto orar por cura, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dobrar o meu joelho e orar e jejuar e dizer: Senhor, posso orar por cura todo culto? E o dia que o Senhor disser para mim: todo culto você ora por cura, eu tenho uma rema, eu tenho uma ordem, aí eu vou orar por cura todo culto, e todo culto Jesus vai curar. Lembra aquela quarta-feira que houve vários milagres aqui?
eu estava aqui e o Senhor me disse, o Espírito Santo me disse, ora por cura. Eu já sabia que ia curar, porque eu estava debaixo de ordem. Eu digo a vocês, irmãos, não somos nós que usamos Deus, é Deus que nos usa. Não somos nós que usamos o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos usa. Muita coisa não dá certo na vida dos crentes, porque eles liberam uma palavra que não foi Deus que deu. Vai lá no hospital, promete que Jesus vai curar e não foi Jesus que falou. Não vai acontecer. Para você falar algo que você sabe que vai se cumprir, você tem que estar em sintonia com o Pai, você tem que caminhar com o Pai, você tem que conhecer o Deus a quem você serve, e você tem que saber que a palavra que está saindo da sua boca saiu primeiro como ordem, como decreto do trono da graça, do trono de Deus, porque é Deus quem manda e não nós, é Deus quem governa e não nós. Aleluia. O Logos é o preceito, o Logos é a doutrina. Eu preciso conhecer a doutrina. A doutrina não muda. Aqui estão princípios morais que têm que ser obedecidos. Isso não vai mudar nunca. Eu nunca vou orar a Deus para pedir ordem, para desobedecer o que está aqui. Há princípios morais, há princípios espirituais, há regras, mas há também mais de 7.000 promessas, irmãos. 7.000 promessas, e eu digo a você, todas as promessas da Bíblia podem acontecer na sua vida, mas não quer dizer que todas vão acontecer. Não basta eu cobrar Deus, eu ir, chamai de que ceia, para briga com Deus, e colocar Deus na parede, e comprar Deus e fazer barganha. Não, sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso orar a Deus, eu preciso ter comunhão com Deus, eu preciso caminhar com Deus, e eu preciso tomar posse da ordem dEle. Eu quero ser empresário. Já orou? Já buscou a Deus? Sabe se é isso que Deus tem para a sua vida? O dia que Deus te falar, eu estou te dando uma ordem para você ser empresário, vai que ninguém te destrói, vai que ninguém te derruba. Mas tem um monte de gente falando que Deus não falou, dizendo que é de Deus e só quebrando a cara. Aquilo que é de Deus tem dificuldade sim, tem luta sim, mas quem está debaixo de autoridade de uma rema do Senhor, quem está debaixo de autoridade de uma palavra do Senhor, aconteça o que acontecer, o Senhor supre. Aconteça o que acontecer, o Senhor mantém de pé. Aconteça o que acontecer. Sabe por quê? Porque está debaixo de ordem, não está ali de enxerido. Eu estou aqui porque Deus mandou, eu estou falando que Deus mandou, e quando Deus manda mesmo, Ele se responsabiliza. Deu errado porque a oração foi fraca, ou deu errado porque isso, porque Deus mudou de ideia. Deus não muda de ideia. Deu errado porque não foi no tempo de Deus, não foi no modo de Deus, não foi do jeito de Deus. Espera a palavra de Deus, o jeito de Deus, o tempo de Deus, e você nunca vai fracassar na vida, você só vai ir para frente. Então, irmãos, é preciso esperar a rema. Rema é uma palavra específica para alguém específico, em uma ocasião específica. Claro, irmãos, vou ficar orando, esperando um anjo vir aqui me mandar evangelizar. Só que eu posso fazer o seguinte: eu posso orar a Deus e dizer: Senhor, o Senhor mandou evangelizar, o Senhor não quer me mostrar onde o Senhor quer que eu evangelize? Uma vez, irmãos, eu preguei numa igreja. Pensa num salão lindo, bem localizado, numa avenida. E ela estava vazia. E eu ali sentado, esperando o meu momento para trazer a palavra, eu falei: Senhor, o que tem errado? O que deu errado? Investimento bom, som bom, salão bom, localização boa, obreiro bom também, lugar bom.
O que deu errado? O Senhor falou ao meu coração: não é esse o lugar. Resumindo, o Senhor nos deu ordem para ir, mas quando se abriu aquela igreja, deveria se ter orado e esperado uma rema de Deus. Senhor, qual é a rua? Senhor, qual é o salão? Ah, pastor, mas como eu vou saber? Amado, se você andar com Deus, se você tiver comunhão com Deus, não precisa ir pedir. Olha, não estou falando contra, não estou dizendo que é do diabo, não precisa ir pedir oração em lugar nenhum. Deus quer levar você a um nível de intimidade que você sozinho orando vai ouvir Deus falar, você sozinho orando vai ouvir o Espírito de Deus falar no teu coração. É essa a direção, é aquela. Eu estou profetizando aqui para um povo. Eu não quero que vocês fiquem na muleta, dependente de mim ou da minha oração. Eu quero que você ore, eu quero que Deus fale contigo, eu quero que você se mova, eu quero que você saiba qual é a direção de Deus para a tua vida. E lembre-se, é preciso haver alinhamento com a rema, ou seja, com a ordem, com a vontade de Deus. Então a resposta é essa. Por que aquelas moças se afogaram? Porque embora Jesus fez Pedro andar sobre as águas, elas se precipitaram. Elas deveriam ter orado mais e esperado o Senhor confirmar a palavra nelas, para que elas pudessem ir. Vou dar só mais um exemplo para ler o texto para encerrar. Acho que eu posso dizer, não é nada demais, mas é algo aqui da igreja. Não tem problema ir para a internet, não é nada. Eu estava já vendo o salão para alugar. Eu mandei foto para o pastor Onésio. Eu falei com alguns irmãos aqui que moram do lado de lá. Eu falei para eles: gente, brevemente, se Deus preparar, nós vamos abrir uma igreja para o lado de lá. E aí eu falei para o pastor Onésio, falei: eu vou estar, de domingo a gente está tudo junto. Nós vamos dividir, na semana vocês cuidam, eu fico para lá, vou começar o trabalho lá. Estava disposto a começar do zero lá, outra igreja lá, com o pessoal que quisesse ir para lá. Nós íamos ficar com 2. Engraçado, irmãos, que todas as pessoas que eu encontro na rua, de outros ministérios, me cobram isso. Mas não abriu outra igreja ainda? Esses dias eu quase comentei educadamente com aquele servo de Deus: você não quer ir lá abrir? Você não quer ir lá pastorear? Você não quer ir lá pagar preço? Porque todo mundo quer falar para a gente o que a gente tem que fazer, mas ninguém quer fazer no nosso lugar. Então eu não estou aqui, nem nós estamos aqui para fazer o que os outros fazem só. Nós estamos aqui para fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Se Deus mandar fazer, a gente faz. Se Deus não mandar, a gente não faz. Mas por que eu estou falando isso? Eu comecei a orar a Deus: Senhor, é da sua vontade, nós vamos. Senhor, é da sua vontade, nós vamos. E comecei a sondar a terra, sem compromisso nenhum. Sondar a terra. O dia que o pastor Diogo pregou aqui, antes do pastor Diogo pregar, nós estávamos cantando aquele louvor: e eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Irmãos, abrir uma igreja do lado de lá era minha vontade, porque eu quero ver a igreja crescer. É a minha vontade. Mas o Senhor começou a falar comigo ali. E eu tive uma visão tremenda, irmãos. Eu tive uma visão maravilhosa, irmãos. E o Senhor me mostrava aqui, o Senhor me mostrava esse lugar, Abadacai. Como se o Senhor me dissesse: eu não terminei aqui ainda. Pastor, está tudo pronto. Eu não sei o que vai acontecer, mas irmãos, por mais que seja longe para alguns, há um mistério tremendo e terrível de Deus conosco, aqui nesse endereço, aqui nesse lugar. E alguns eu já ouvi dizer: é escondido, é difícil de achar, mas se Deus quiser trazer, ninguém pode impedir. Sabe o que eu fiz? Parei. Pode ser que um dia chegue esse tempo, o Senhor fale: abra, vá. Eu parei. Sabe por quê?
Porque há uma ordem do Logos. O Logos disse, ide por todo mundo. Mas eu só vou abrir igreja aonde eu tiver uma rema. E o Senhor diz, é aquele lugar, é ali que eu quero. Sabe por quê? Porque primeiro é obediência. E segundo, se eu fizer debaixo de palavra rema, não vai dar errado. Não quer dizer que não vai ter luta, mas vai dar sempre certo. Sabe por quê? Porque aquele que mandou fazer é o que vai garantir. Aquele que mandou fazer é o que vai sustentar. Então, amados, na Bíblia há promessas, e muitas promessas, e elas são para você. Quem está comigo diz amém. Diga, as promessas são para mim, mas eu preciso esperar no Senhor. Agora eu digo, você não precisa repetir, sabe por quê? Porque conforme você espera no Senhor, Ele vai liberando as promessas e as remas, e elas vão se cumprindo na sua vida. Agora esperar no Senhor é ficar de braço cruzado? Não. Batalhar em oração, batalhar em jejum, batalhar tomando posse da palavra, batalhar. Eu digo a você, aquele que espera no Senhor não ficará frustrado, aquele que espera no Senhor não será confundido. Quando você ora, entrega a sua vida. Quando você ora e se enche, escute isso. O Espírito Santo pega as promessas que estão nessas letras sagradas e Ele joga na tua vida. Sabe a promessa de Isaías que nós lemos aqui? O Senhor me deu ordem, e eu creio nela, no domingo, para pegar aquela palavra que era para Jerusalém e dizer para você, hoje ela não é só para Jerusalém, hoje a palavra é para a tua vida. Isso é a rema. Você crê e toma posse dela. O Espírito Santo vai fazê-las tomarem vida em você. Vai transformando. Olha, irmãos, mas então não vou estudar mais a Bíblia. Vou fazer como alguns crentes pentecostais que andam debaixo da revelação. Mas espera lá, o que Jesus falou? No final do Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16. Sabe o que Jesus falou? Quando eu for, o Espírito Santo virá. Tem muita coisa que vocês não são capazes de suportar agora, mas aquele Espírito que eu vos enviar, vos ensinará todas as minhas palavras. Sabe o que é isso? Você tem que estudar a Bíblia, você tem que se mergulhar nela, e o Espírito Santo pega esse conhecimento e ativa a fé, e faz com que esse conhecimento tome vida, e se transforme em poder na sua vida. Eu vou dizer de novo, esse conhecimento, esse Logos, ele vai ganhar vida na tua vida, ele vai ser transformado em poder na sua vida, pela fé, pelo Espírito Santo de Deus. À medida que você tem comunhão com o Senhor, à medida que você caminha com o Senhor, à medida que você anda com Jesus. Já estou fechando. Vou mostrar para vocês no texto original, aqui no livro de Hebreus, a diferença entre Logos e Rema. Livro de Hebreus. Para encerrar por hoje. Kalamairi abalai shorekereberia salabaraya. Aramanarabalabarabacatar rabalacharabalavasso. Orabarabachandarabacantaralavachaya. O rebarabarracantar, eu sinto a glória do Senhor é tremenda nesse lugar essa noite. O rebababachokerebeseia. Vamos começar pelo Logos. Hebreus 2:2. Hebreus capítulo 2.
Vamos começar pelo versículo 1. Hebreus 2:1. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda a transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus juntamente testemunho com eles, por sinais, prodígios, vários milagres e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. O verso 2 do capítulo 2, se pois se tornou firme a palavra. Esta palavra, no original, é logos. O que é isso? É o preceito. Que palavra é essa falada por meio de anjos? Isso, irmãos, é uma alusão, entre outras coisas, aos 10 mandamentos, às tábuas da lei, que Moisés recebeu, quando estava em suspenso na Shekinah diante de Deus. Quem eram as testemunhas? Quem estavam ali ministrando quando Moisés recebeu de Deus as tábuas? Os anjos, porque não havia outros homens ali. Isso também fala do Velho Testamento, quantas vezes os anjos vieram anunciar a palavra, o decreto do Senhor. Anjos foram a Abraão para dar a Abraão a revelação de que Sodoma e Gomorra seria destruída. Sabe o que ele está querendo dizer? A revelação que foi dada a Moisés, a revelação que foi dada aos patriarcas, antes de Moisés, a revelação que foi dada aos profetas, agora eu cito Daniel. Se você ler o livro do profeta Daniel, você vai ver que um anjo veio do céu, transpôs a guerra espiritual, veio Gabriel e veio para trazer o quê? A palavra, o decreto, e Daniel então escreveu. Se eu citar para você Isaías capítulo 6, quando Isaías é chamado para receber o que ele escreveu ao longo do seu livro, que hoje é a nós o Logos, o preceito, a palavra, aquele lugar estava o trono de Deus, e estavam os serafins, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. O que o escritor aos Hebreus está querendo dizer? Olha o preceito que foi dado ao povo, o preceito que foi dado no Velho Testamento aos profetas, aos patriarcas. E sabe o que aconteceu com eles? O escritor aos Hebreus está dizendo: quando eles estavam no deserto, eles murmuraram, e esta palavra que eles descreram e desacreditaram foi imputada contra eles. Aí ele diz assim: quanto mais nós, como vamos escapar se nós não valorizarmos, se nós negligenciarmos essa tão grande salvação? Mas por que eu estou usando esse texto? Porque o original aqui é logos, o preceito, a palavra. Agora veja comigo, no capítulo 1 e o verso 3. O que diz aí? Capítulo 1, verso 3. Ele começa a falar de Jesus. E ele começa a dizer, olha o versículo 1 do capítulo 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelas quais fez o universo. Ele é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser. Escute agora, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Esse original é rema, quer dizer que a palavra de ordem de Deus sustenta o universo. Sabe o que eu quero dizer? Que a palavra de ordem de Deus basta, como bastou para o servo daquele homem romano. A palavra de ordem de Deus basta para levantar um homem doente da cama. A palavra de Deus basta para curar um endemoniado. Como que o universo foi criado? E o Senhor disse: haja luz. E o Senhor saiu do lugar, e o Senhor se esforçou, e o Senhor teve que fazer, não, ele disse: haja luz, e houve luz.
E eu quero dizer para você essa noite, você não está servindo a um Deus fraco, você não está servindo a um Deus pequeno, você está servindo ao Deus que quando Ele libera a palavra, o milagre acontece. Mas você precisa esperar por ela. Oh, Espírito Santo. Vamos ficar em pé, meus amados. Oh, Rabababachoka Rabahassandarabahas. Oremanagandarabachorabacantarabahasharaba. Oh, Jesus. Às vezes, irmãos, eu até me entristeço quando eu vejo vidas que estão ouvindo o tempo todo a palavra, ouvindo o tempo todo a palavra. Parece que não há mudança. Não há transformação. A palavra de Deus, a palavra que sai do altar, é poder para mudar a sua vida. É poder para transformar a sua história. Eu já vou orar. O escritor aos Hebreus disse que esse mesmo povo de Israel que pereceu no deserto, pereceu porque a palavra que eles ouviram não desceu ao seu coração, não foi a sua alma misturada com fé. E quem é que faz a fé? Quem é que faz a palavra gerar vida? O nome dele é Espírito Santo. Quero que você ore para ele agora. Pastor, mas pode orar para o Espírito Santo? Pode. Porque Ele é Deus. A Bíblia diz que nós devemos normalmente nos dirigir ao Pai em nome de Jesus. Mas é o Espírito Santo que ativa a palavra, que faz a mudança. Eu tenho autorização dEle. Quem sou eu? Mas eu tenho a inspiração dEle para convidar você para orar comigo agora. Qual vai ser essa oração? Espírito Santo, aviva a palavra na minha vida. Sabe por que tem muita gente que lê na Bíblia, Mateus 6, à medida que você perdoar os seus inimigos, você vai ser perdoado, e ele não consegue perdoar, sabe por quê? Porque quem vai dar força para ele viver essa palavra é o Espírito Santo. Então ele tem que ler a palavra e dizer e orar: Espírito Santo, aviva essa palavra na minha vida, aviva essa palavra, me dá força. Ela e todas as infinitas promessas da palavra. Você quer fazer essa oração comigo? Irmãos, olha, sem ironia, você está com pressa para ir embora? Você está perdendo hora para alguma coisa? Ou você quer fazer uma oração que pode mudar a sua vida? Você quer fazer mais essa oração em nome de Jesus? Então ora comigo agora. Espírito Santo, aviva as promessas na nossa vida. Espírito Santo de Kamanachandarabacaia, nos ajuda a ter paciência, Oracanarabaxandaraia, e aí recebendo a tua palavra, Oracantalabachaya, e aí buscando o Espírito Santo, a presença do Pai em oração, e buscando a presença do Pai em oração, Araxerabaia, Eseikalacharabacaia, oh Espírito Santo, nos ensina a orar. A tua palavra diz que o Senhor intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. O Senhor faz com que nós, Senhor, oremos, e o Senhor ora de acordo com a rema, com a vontade do Pai, com a direção do Pai.
Ai, rebarecho, recandereia, reverioceira, lameraia. Espírito, aviva a palavra. Espírito, aviva a palavra. Espírito, nos dá direção. Espírito, aviva a palavra. Espírito, nos dá sede para buscar a tua presença, para não tomar nenhuma decisão na vida sem orar, sem fechar a porta do nosso quarto, sem buscar em oração, sem esperar uma palavra que saia do altar, sem esperar uma palavra. Nos dá paciência, porque muitos têm morrido na fé, muitos têm se decepcionado, porque estão se precipitando, estão crendo em algo do qual não obtiveram a rema, estão crendo em algo que não pediram confirmação. Quantos falsos profetas levando cura aonde o Senhor não liberou cura, levando prosperidade aonde o Senhor não liberou prosperidade. Quantos falsos profetas decepcionando, enganando as pessoas. Mas eu libero uma palavra de discernimento, eu libero uma palavra sobre esta igreja, para que esse povo seja um povo que aguarda em oração, seja um povo que não tome decisões sem orar, seja um povo que espere a tua rema. Aviva agora, Espírito Santo, aviva agora, ativa a tua palavra de libertação, ativa a tua palavra de mudança de vida, ativa a tua palavra de perdão, ativa a tua palavra de santificação, ativa a tua palavra de sabedoria, ativa a tua palavra que quebra a maldição e quebra a maledicência, ativa, porque nós estamos abraçando o nosso futuro pelo poder da tua palavra.